canal. Hoje nós vamos fazer uma receita. Será um bolo de banana, como vocês viram na descrição, mas terá outros ingredientes especiais junto, tipo ameixas seca e coco. Então uma receita de bolo, coco e ameixa, como vocês viram na descrição. É uma receita bem simples, bem fácil, com o liquidificador, então é fácil, bem prático. E dá pra você acompanhar o passo a passo. A descrição da receita está na descrição do vídeo, né? A receita está na descrição do vídeo. Então é só você clicar na descrição pra você ver a quantidade exata dos ingredientes. Eu coloquei a quantidade em xícaras aproximadamente e também em gramas. Caso você não tenha uma balança, você pode reproduzir essa receita fazendo a medida em xícaras, tá bom? Então a gente vai bater primeiro no liquidificador os líquidos e os ingredientes mais molinhos, né? Por exemplo, a gente vai bater a banana, que não é líquida, mas a gente vai começar primeiro com os ovos. Ó, ovos, óleo. Aqui no caso do óleo, você pode colocar 120 ml de óleo, ou você pode derreter parte de margarina ou manteiga e colocar parte de óleo, meio a meio, por exemplo, como eu fiz aqui. Então aqui eu coloquei margarina derretida e óleo tradicional, óleo de soja. Vou colocar o leite. Vou bater essa parte primeiro, rapidinho, só pra dar uma misturadinha. Vou acrescentar as bananas. Aqui eu tenho 4 bananas picadas em rodela, tá? Mas se você quiser colocar o peso exato, você pode pesar 250 gramas. Vai estar na descrição da receita, mas foi a quantidade que eu pesei aqui, que deram, no meu caso aqui, em torno de 4 bananas. Se você utilizar bananas d'água menorzinhas, você vai usar uma quantidade maior. Se forem bananas maiores, você vai usar uma quantidade mas as unidades serão menos unidades. Era isso. Agora que eu já bati essa parte aqui, a gente vai acrescentar o açúcar. Então aqui nós colocamos leite, óleo e margarina, no caso derretida, açúcar, banana e ovos. Essa parte aqui pode deixar bater um pouquinho mais por conta do açúcar, tá? Pra ele ficar bem solvinho. E tem um ingrediente que é opcional, nesse caso aqui eu vou acrescentar. Aí você acrescenta se você gostar, se você preferir sem, você deixa sem. Que é baunilha, que no caso eu vou colocar uma tampinha que daria mais ou menos uma colher de sopa, tá? Ó, uma tampinha de baunilha branca, pode ser a baunilha tradicional, aquela caramelo. Eu sempre tenho esse potão aqui porque eu uso pra produção aqui do ateliê, então tenho uma garrafa maior e sempre prefiro a branca. Mas se você encontrar aquelas garrafinhas pequenininhas, pode ser daquela também, é a mesma baunilha. Pode ser da branca, como eu utilizei, pode ser também daquela tradicional, daquela caramelo, né? Misturei rapidinho. Agora, nós vamos fazer essa outra parte de forma manual. Separar aqui as vasilhas que nós utilizamos com os outros ingredientes. Vamos pegar um bowl, que é esse daqui, uma peneirinha, e vamos colocar essa mistura dentro desse bowl. Dentro desse bowl. Deixa eu pegar um pão duro aqui. Coloquei toda essa parte líquida. Ó, aqui nós já temos a nossa mistura. Olha que linda que ela está. Com todos os ingredientes que vocês me viram colocando dentro do liquidificador. Agora, com o auxílio de um fouet, eu tenho um bem grandão aqui que facilita bastante, mas pode ser esse menorzinho aqui, dá pra mexer também, só vai demorar um pouquinho mais pra você conseguir misturar. Ou pode ser também aquele globo da batedeira, o que ficar mais fácil pra você. A opção a sugestão, né, do fouet é porque ele consegue deixar a massa um pouco mais aerada. Mas como é uma massa de liquidificador, caso você não tenha um fouet, não deixe de fazer a receita. Misture com uma colher ou com um pão duro, tipo esse daqui que nós já utilizamos para raspar ali o liquidificador. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é peneirar essa farinha aos poucos.
Você já pode deixar ela peneirada dentro do recipiente na hora que você for pesar, ou pode ir peneirando na hora que você for adicionar direto aqui na parte líquida da massa, tá? Aí quando a gente tá, pesadinha, eu peneirei uma parte. Como é pouca quantidade de farinha, dá pra você fazer em 2 partes, tá? Se você preferir fazer em 3 partes, também você pega com a colher. Antes de utilizar o restante da farinha, eu vou pegar as minhas ameixas que estão cortadas, ó. Deixei elas bem picadinhas. E vou polvilhar só um pouquinho de farinha. Vou misturar, né? Pra quê? Pra na hora que a gente for colocar na massa, esta ameixa não afunde facilmente. Vai ter uma certa aderência por conta da farinha. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, é só um pouquinho mesmo, só pra ela ficar um pouco mais... pra ela não afundar com tanta facilidade. Ó, a gente vai fazer essa parte agora no vídeo com vocês. Vocês verem que ela vai ficar um pouco mais esbranquiçada. Não é açúcar, é farinha, tá bom? Outra sugestão é amido de milho também, que funciona. Nós vamos pegar o restante da nossa farinha. Peneirei aqui por cima. Vamos misturar mais um pouco essa última parte da farinha. Ó, o fouet ele facilita exatamente por causa disso. A massa, ela penetra entre esses arames aqui, ó. Então fica mais fácil para ela misturar e você não precisa ficar batendo tanto quanto se estivesse somente com uma colher. Se você quiser fazer esse processo em uma batedeira, também pode, tá? Agora, nós vamos acrescentar, ó, é uma massa que não fica muito firme, tá? Ela não vai ficar uma massa muito grossa. A gente vai acrescentar agora o coco flocos. Esse daqui é adoçado. Coco flocos úmido. Adoçado. Pode ser o integral também, vai ficar um pouco menos doce, né? Mas não vai alterar tanto assim o sabor. E agora nós vamos acrescentar o nosso fermento. Eu esqueci de falar pra vocês, na parte da... Coloquei uma tampinha. Vamos acrescentar agora uma pitadinha de sal. Uma pitada mesmo. Já vou trocar aqui, ó. Vou pegar esse pão duro. Agora é só pra misturar mesmo. Outra sugestão aqui é acrescentar uma pitada de canela, tá bom? Se vocês quiserem. Eu não vou acrescentar canela aqui, porque a minha irmã vai comer esse bolo. E ela está esperando um baby. Teremos um neném na família e ela não pode comer canela. E delicadamente agora eu acrescentei as ameixas. Ó, é pra ter alguns pedacinhos. Nós vamos acrescentar essa mistura em uma forma, tá? Tem uma forma aqui com um furo no meio, né? Um furo central. Vou untar essa forma com desmoldante, estou usando esse daqui da Mago. Mas pode ser untada com óleo e farinha, somente com margarina também daria super certo, tá? E vou untar a lateral e vou untar também o fundo. E vamos transferir essa massa. Essa aqui é uma forma de 22 por 8 de altura. Então, certamente, essa massa aqui vai sobrar um pouco e eu vou colocar em uma outra forma, vocês já vão ver, tá?
vai colocar... Vamos colocar até a borda. Aqui já tá uma ótima altura. Deixa eu ver. Tá uma altura excelente. Vamos colocar agora em uma outra forma, que é uma forma de 17 centímetros. Redonda, essa daqui não tem um furo central, mas também não tem problema. Essa daqui assa um pouco mais rápido, tá? Já montei aqui o fundo da forma. Uma gota ali. Vamos colocar o restante da massa aqui dentro. Não vai ficar um bolo tão alto. Então aqui rendeu uma forma de 22 centímetros, mais ou menos uns 3 dedos de massa. E aqui uma forma com mais ou menos 2 dedos de massa. Essa forma aqui é uma forma alta. Ela é uma forma bem alta, uma forma de 10 centímetros. Então é óbvio que não vai vir até aqui em cima, vai ficar um bolo mais baixinho. Também não tem problema. E aqui também não vai ficar um bolo super altão. Vai ser um bolo que vai estar mais ou menos aqui de altura, porque ele vai crescer também. Agora nós vamos colocar dentro do forno. O forno já está pré-aquecendo. A gente vai colocar ele lá e deixar ele mais ou menos uns 35 a 40 minutos. Lembrando que esse tempo vai variar de acordo com a potência do seu forno, então pode ser um pouco mais ou um pouco menos na sua casa, mas aqui demora mais ou menos esse período. E eu vou deixar ele assar e já eu mostro pra vocês como que ficaram esses bolos aqui. E temos um bolo pronto! Retirei ele do forno em mais ou menos uns 20 minutos, então eles ainda estão morninhos, mas estão lindos. Olha a coloração de cima, né? Ficaram bem dourados. E vamos ver se eles saíram assados. Não cresceram tanto. Dá pra poder colocado na mesma forma. Mas como a massa de banana é uma massa um pouquinho mais pesada, eu vou pôr isso daqui nesse tabuleiro. Se soltou. Como a massa de banana é um pouquinho mais pesada, que vai bastante banana, como vocês viram aqui, foram aproximadamente 300 gramas quase de banana. Ai, que lindo, gente! Que lindo, que lindo. Eu vou desvirar com as mãos. Olha, ficou perfeito. Mas dava pra ter colocado uma forma só, mas ficou bem lindinho. Vou desenformar isso daqui. Desenformei ele na mão mesmo. Ai, que lindo, olha. Tá saindo uma fumacinha. Eu vou deixar ele aqui, ó. Nesse pratinho. Gente, ficou lindo? Olha, que lindo! Ficou maravilhoso. É um prato bem grande, né? Para o tamanho do bolo. Mas ficou lindíssimo. Vou cortar ele agora para mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. E vou experimentar também. Aqui comendo. E, gente, a parte da ameixa fica muito boa. Muito. Vou pressionar a câmera pra vocês verem. Olha nesses pedacinhos aqui, ó. Mesmo colocando a farinha, ela ainda desce um pouquinho, tá? Mas fica muito gostosa. Olha essa parte. Aí... Sugestões pra vocês. Você pode pôr uma calda de doce de leite em cima. Uma calda de brigadeiro, se você gosta de caseirinho com caldas. Uma calda, no caso, tipo brigadeiro mesmo, mais grossinho. Assim que o bolo estiver assado, você põe uma calda quente, com o bolo quente ainda, ou a calda quente, pelo menos, sobre o bolo, vai ficar uma delícia. Assim ele já tá perfeito, já tá muito gostoso. Mas se você gosta de bolos com calda, com cobertura, fica muito bom com doce de leite. Já que a ameixa e doce de leite fica maravilhoso. Outra sugestão de fruta para colocar aqui seria nozes e uva passa. Você pode substituir a ameixa por uva, se você preferir. Pode colocar só as uvas
com alguma castanha, com nozes, por exemplo, vai ficar maravilhoso. E também, vamos lembrar que é um bolo de banana. Então ela não vai ficar super, ultra, mega esfarelenta, como se fosse um bolo sem banana. A banana deixa a massa um pouco mais pesada. E aqui eu dividi em duas formas pra ela não ficar tão pesada e crescer um pouquinho. Mas ainda assim, não cresceu tanto, mas ela ficou bem fofinha. Olha só o aspecto, tá vendo? Ela não fica esfarelando, tipo uma massa só de maisena, de farinha de trigo. Mas ela fica fofinha. Olha só, tá vendo? As partezinhas dentro dela, ó. Ainda assim, aqui não tá morno ainda. É um bolo bem fofinho. Cresceu direitinho, não super triplicou, mas cresceu muito bem. Agora eu quero que vocês deixem no comentário, comente no comentário, nos comentários, se você testou a receita, se deu certo, se você gostou dessa versão da massa de banana com coco e com ameixa. Se você vai substituir por uva passa, vai acrescentar nozes, se vai colocar a canela, que com certeza fica delicioso. Canela com banana é clássico, né? Porque eu não acreditei que minha irmã daqui a pouco vai chegar por aqui e ela vai comer o bolo. Como eu falei, vou ser titia, então ela não pode comer canela, mas fica muito gostoso. Especiarias no geral ficam ótimos com bolo de banana, bolo de churros. Vou trazer uma versão de bolo de churros pra vocês que é maravilhosa. A propósito, e antes de me despedir, eu quero deixar um convite pra você que quer aprender a fazer bolos de aniversário. Se você tem vontade de entrar pro mundo da confeitaria com os bolos decorados, eu tenho um curso de bolos de aniversário, um curso de bolos decorados em chantininho, e o link sempre vai ficar nas descrições aqui dos vídeos do YouTube, tá? Você clicar no link que vai estar abaixo aqui nesse vídeo, e lá você vai ter acesso às massas que eu trabalho aqui no ateliê, os recheios, a forma de montagem, decoração, tudo que você precisa para fazer um bolo maravilhoso e vender e, de fato, começar um negócio que você pode começar da cozinha da sua casa. Lembrando que essa é uma oportunidade maravilhosa para você realmente ter uma profissão ou ser mesmo uma fonte de renda extra, se é isso que você está procurando no momento, tá? Para você clicar no link que vai estar aqui na descrição, abaixo dessa receita maravilhosa de bolo de banana. Mas só você clicar e você vai ser direcionado para lá e vai ter acesso imediato ao curso Bolos Decorados. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, porque toda semana teremos recheios aqui. E nos shorts também eu sempre deixo os bolos que eu decoro aqui para os meus clientes. Sempre compartilho aqui nos shorts e você também já acompanha as nossas opções e sugestões de decoração se você já for confeiteira. Mas se não for, entra aqui, aprende comigo que vai ser um prazer ser sua professora e também te inspirar com receitas maravilhosas aqui nesse canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações que nós vamos nos ver no próximo vídeo. Beijocas, fiquem com Deus!